pessoal! Bom, esse é mais um episódio do Desimplica, é o terceiro episódio da primeira temporada. Eu sou Catiane Félix, psicóloga e psicanalista, atualmente estudante de pós-graduação de psicanálise e análise do contemporâneo pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui eu pretendo falar sobre as minhas experiências como sujeito e a forma como sou implicada, assim também como sou atravessada pelas questões neuróticas da vida. O Desimplica, ele foi pensado para falar sobre como nos implicamos e nos desimplicamos com relações às questões do dia a dia. Os episódios são semanais e no episódio de hoje eu falarei sobre relacionamento abusivo. Era um dia comum na vida de um casal recém-casado. Acordaram, tomaram seu café e foram trabalhar. Chegaram e seguiram descansando até então. Aparentemente, de uma forma repentina, eles começaram a brigar, porque ele insistia que ela não lhe dava atenção suficiente. Ela, por sua vez, se queixava de estar cansada por causa da rotina, por causa do trabalho. Embora ela compartilhasse frequentemente seus desafios e sonhos e também as oportunidades de carreira que surgiam em sua empresa, ele permanecia em silêncio, sem oferecer apoio e encorajamento. Ela começara a mencionar seu desejo de mudar de carreira e construir algo do zero. E ele a incentivou. Mal sabia ela que, na verdade, o que ele desejava era uma mulher que se dedicasse exclusivamente de dentro de casa, sobre a sua vigilância e sobre o controle. Voltando ao dia comum, ele reclamava da falta de presença e companhia de sua esposa. Normalmente, a mulher interpretava isso como um pedido de atenção, carinho e cuidado, coisas que sempre tentava oferecer. A queixa desse dia virou briga e se intensificou, pois ela estava exausta, sobrecarregada, com preocupações, não apenas sobre seu trabalho atual, mas também sobre uma possível transição de carreira que pensava, que planejava. Sentia-se culpada por não dar a atenção que ele pedia, especialmente considerando que ele parecia tão cuidadoso, generoso, ajudando nas tarefas diárias, algo que um ser humano funcional deve fazer por si. Após as cobranças excessivas e recorrentes, eles começaram a discutir. Ela tentava explicar que precisava cuidar de suas próprias questões e que gostaria de um tempo para si também. Mas ele a acusava de falta de amor e de pensar apenas em si mesma. Naquele dia, ela decidiu não brigar, não dar continuidade na discussão. Comunicou a ele que não entraria nessa briga e optou por esparecer a cabeça, saindo para dar uma volta no local onde morava. Vestindo apenas a roupa do corpo, sem chaves nem celular. Afinal, ela só queria evitar conflitos. Ao retornar, percebeu que estava trancado do lado de fora da sua própria casa. O desejo de não brigar ainda persistia dentro de si. Seu pensamento inicial foi: não vou cair nessa. Mas logo percebeu que estava apenas com a roupa do seu corpo. Começou então a tocar a campainha, bater a porta, pedindo para entrar. Isso durou um longo tempo, até que a emoção a dominou. E o desespero começou a se instalar. Começou a pensar que dormiria ali, na porta de sua própria casa, sem conseguir contatar nenhuma rede de apoio. Foi então que começou a gritar mais alto, bater na porta mais forte e tocar a campainha, mas com vergonha que os vizinhos a ouvissem. Seu autocontrole já havia se esvaído. Ele, por sua vez, depois de um tempo, decidiu abrir a porta. Quando isso aconteceu, a raiva já havia tomado conta dela. Ele, com um sorriso de satisfação, havia conseguido levar a mulher ao seu limite, para depois acusá-la de descontrolada, louca e desequilibrada. Essa história é minha, mas pode ser a sua também.
De acordo com os estudos, o Brasil ocupa a 7ª posição de maior número de assassinatos de mulheres no mundo, no ranking entre 84 países. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, entre janeiro e maio de 2024, foram registradas 380.735 ações judiciais de violência contra a mulher. E índices apontam que a cada 10 mulheres, 3 sofrem violência doméstica diariamente. Estou aqui para falar, sobre esse tema tão sensível, mas que muitas de nós já foram ou são vítimas diariamente. E aqui eu quero falar um pouquinho, dar luz sobre o que é a violência contra a mulher e como que ela ocorre aí no dia a dia sem a gente nem perceber. A ideia aqui é dar minimamente um letramento que lá atrás eu precisei procurar, precisei entender para assim conseguir sair de uma relação abusiva. Falando sobre os tipos de violências, a gente tem a violência psicológica, a violência física, moral, patrimonial, sexual e também a digital. E como que ocorre e como identificar cada uma dessas violências? A violência psicológica é uma violência muito silenciosa, que ela é sutil e que normalmente a gente se questiona se de fato aquilo é uma verdade ou não. A violência psicológica, ela acontece quando há um isolamento social, impedindo que a mulher se encontre com os amigos, familiares, há ameaças verbais do tipo, se você for, eu vou fazer tal coisa, eu só fiz isso por causa disso. Um controle excessivo sobre a vida da mulher, aonde tá, com quem vai, como fala, o que está falando. Tudo isso é muito sutil e começa de uma forma bem pequena, bem, sem perceber. E aí, daqui a pouco, você perde a sua autonomia, você perde, a sua identidade e se mistura, naquela identidade. Então, outro exemplo de violência psicológica, às vezes, é o controle da roupa, Essa roupa tá muito curta, você tá querendo se insinuar, As pessoas dão em cima de você e nem sempre isso é uma verdade. E você começa a mudar a sua forma de vestir, sua forma de agir, sua forma de andar, Porque você vai se adequando aí a essa forma de ver do outro e que você não tem a capacidade de questionar se é uma verdade ou não. E ainda que, se você tenta, questionar, normalmente a pessoa que faz violência, ela, fala que você gosta, Então você gosta de andar assim, então você gosta que fulano olhe pra você, você gosta, de, ser dessa forma. Então isso é violência psicológica. Temos também a violência moral. A violência moral, ela tem a ver com difamação, calúnia, espalhamento, de mentiras sobre aquela mulher, insultos, xingamentos que vão ofender a dignidade daquela mulher, seja entre seus amigos, seja entre os familiares, vizinhos, colegas, críticas constantes sobre a sua aparência. Então, você tá gorda, você tá magra, esse cabelo, essa roupa. E você vê que isso se mistura um pouco, com a questão da violência psicológica. Então, isso leva a uma diminuição da autoestima, leva a uma diminuição, da sua identidade. Você começa a se perder do que você é. E quanto mais tempo vai passando e você permanece nesse ciclo de violência, mais você vai se desconhecendo. Temos também a violência patrimonial. Ela tem a ver, com o controle dos bens, controle do dinheiro, controle das roupas, celulares, documentos, impedir a pessoa que acesse seus recursos financeiros, seja dela, seja do outro, a dependência ali também financeira, a gente pode chamar
de uma violência patrimonial. E até quando a pessoa, às vezes, parte para um processo, né, entende que está numa relação que não é saudável, até num processo de separação, quando o outro, né, fala que se você quiser se separar, a gente resolve na justiça, né? Se você quiser realmente encerrar com a nossa relação, a gente vai resolver isso na justiça, porque aqui tudo é meu, ou, né, só vai ser 50% cada, mas isso o juiz que vai determinar. Isso também é violência patrimonial. Outro tipo de violência que muitas vezes nós não sabemos que sofremos porque é a violência sexual. A violência sexual, a gente tem uma tendência de pensar ela na violência explícita, né? Na tentativa de estupro, ou no estupro propriamente dito. Mas numa relação ali entre duas pessoas, a violência sexual ela pode aparecer de outras formas, né? Você não querer ter relações sexuais com aquela pessoa e ela ainda assim insistir, ela ficar, né, ali te intimidando com aquilo, falando que você nunca tá disponível, você nunca quer, e aí você acaba cedendo para atender aquela necessidade que é do outro. Isso também é violência sexual e a gente tem uma tendência de normalizar isso, e quando na verdade a gente só deveria ter a nossa vontade respeitada, né? O assédio sexual também é um tipo de violência, e coação entre as relações sexuais sem nenhum tipo de consentimento, né? Então, uma tentativa ali de uma relação sexual sem a concessão da outra pessoa, porque a outra pessoa tá dormindo, porque a outra pessoa tá embriagada. Tudo isso é violência sexual. A gente tem a mais conhecida, né? A violência física, que ela é muito explícita, que é através da violência, da agressão, seja através de socos, empurrões, chutes e gestos que muitas vezes a gente entende aí como algo bobo, isolado, e quando na verdade deve ser olhado, né? Então, estrangulamento, enforcamento, ameaças com faca, arma, isso é muito claro, né? Mas a violência ela nunca pode ser pensada de uma forma isolada. Ela é sempre, né, aí um ciclo que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E a gente tem também, muito mais recentemente, né, falando da era digital, que é a violência digital, né? Onde a pessoa que faz violência, ela faz ameaças por meio de redes sociais, aplicativos de mensagem, invade sua conta, hackeia sua conta, compartilha informações não autorizadas ou intimidades que se tiveram, né, sem nenhum tipo de autorização, e te ameaça também com aquilo. Isso se chama violência digital, moral. E outro tipo de violência também é o controle excessivo das redes sociais, né? Com quem tá falando, por que comentou, por que curtiu, por que viu. Isso também é um tipo de violência. Bom, pessoal, é isso assim que eu queria trazer para vocês sobre os tipos de violência, para vocês pensarem um pouco, né? Assim, como que isso pode estar aparecendo. E não necessariamente assim, eu sofro violência porque tudo isso acontece comigo, ou se uma situação específica dos exemplos que eu dei aqui já é caracterizado violência. Sim, já é caracterizado um tipo de violência. E a tendência é se agravar aí, né? As violências irem tomando intensidade e também se aumentando aí, né, no dia a dia. A violência contra a mulher, ela tem um ciclo, que ela é segmentada
em 3 fases. A primeira fase é o aumento da tensão. É quando o ambiente ele começa a ficar tenso e você fica em alerta, né? Você começa a perceber que tem alguma coisa de errado, você não sabe muito bem o que é, né? O ambiente não fica confortável e de repente tem um ato de violência, tem um ato de briga. Então a violência ela é uma violência manifestada. Ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser sexual, pode ser uma dessas violências aqui que eu citei anteriormente para vocês. E esse momento é marcado diretamente por um ataque contra a mulher, gerando medo, gerando sofrimento. Após essa segunda fase, que é a fase da agressão propriamente dita, a gente tem uma fase que é a fase da lua de mel, onde o agressor ele se arrepende, pede desculpa e promete que vai mudar, promete que aquilo não vai acontecer mais, que foi um ato de descontrole, que foi um ato onde ele estava chateado, estressado, com raiva de algo que aconteceu com ele. E aí vocês ficam bem. Vocês ficam aí usufruindo daquele relacionamento e você começa a se entregar psicologicamente e emocionalmente novamente para aquela relação, com carinho, com cuidado, recebendo também carinho e cuidado. Só que, como eu disse, isso é um ciclo. E aí, a fase da tensão, ela vem de novo, né? E aí, quando ela vem, ela é caracterizada, né, pelo aumento dos conflitos, dos problemas. O agressor ele pode se tornar irritado, descontrolado. E a mulher, ela começa a agir evitando os conflitos. Um pouco semelhante do que eu falei do meu exemplo. Sair para tomar um ar, sair para, né, esparecer, porque eu não queria brigar. Mas você, né, nós mulheres começamos a evitar isso. Eu não vou fazer tal coisa porque ele vai querer brigar e eu não quero brigar. Eu vou ficar quieta aqui na minha, eu não vou falar nada. A gente começa a se comportar dessa forma para evitar brigas. Só que não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. E o outro ele precisa se responsabilizar por essas atitudes. E quando a gente entende isso, que é aí que a gente começa a conseguir romper esse ciclo, que é muito difícil, né? Não é fácil, porque a gente se questiona se a gente tá vendo certo, se a gente não tá vendo de uma forma distorcida. Aí a gente vive numa sociedade, né, que sempre romantizou esse lugar da relação, do casamento, e que a mulher, né, ela foi criada, preparada, educada para isso, né, para estar com uma pessoa, a felicidade dela ainda está atrelada ao estar com alguém. E, né, partindo para a próxima etapa, que é a etapa da agressão propriamente dita, essa agressão ela é um pouco mais intensa do que a anterior. Então, se num dia, né, ele tampou a sua boca porque não queria que você falasse algo, nesse outro dia ele já dá uma apertada mais forte. Numa outra briga, ele te empurra. Numa outra briga, ele taca alguma coisa na parede. Ele quebra alguma coisa da casa. E a cada ciclo, né, de pede desculpa, se arrepende, vamos ficar bem, eu amo você, eu gosto de você, eu gosto da nossa família, vai voltando, né, e a violência vai se intensificando. A verdade é que a gente não precisa viver assim. A gente pode viver livremente, né? A gente pode ter relações saudáveis e a gente pode não ter relações com ninguém. A gente tem essa escolha, a gente tem esse livre-arbítrio. Então, se você se identifica, né, com alguma dessas situações, eu sei o quanto que é difícil sair de uma relação desse nível de tensão, porque quando você entende que isso acontece com você, você já está muito fragilizada, você já está muito segura,
a sua identidade, ela já foi perdida, então precisa ser feito um trabalho de resgate, né? Quem sou eu, quem era eu antes dessa relação, o que eu sonhava, o que eu construía, né? E queria construir para o meu futuro. É um ciclo aí, né, também de resgate dessa autonomia, né, de construir e estruturar isso. Eu sei que tem casos e mais casos, né, tem mulheres que são 100% dependentes financeira desse agressor, e aí como construir isso, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa denunciar, a gente precisa falar sobre isso com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas à nossa volta, deixar claro que a gente sofre esse tipo de situação e tentar criar minimamente uma autonomia, né? Estruturar essa autonomia para sair dessa relação de uma forma que consiga minimamente, né, seguir em frente, sem perdendo às vezes tudo mesmo, né? É necessário abrir mão. Uma das coisas que eu sempre me questionei era como eu me via daqui a alguns anos, como eu me via no futuro, e eu sempre me via feliz, eu sempre me via alegre, construindo, né, os meus sonhos, os meus projetos, e aquela realidade que eu vivi, ela estava muito distante disso. Então, eu diria para vocês, né, resgatar quem era você antes dessa relação. O que você conseguiu fazer por você mesmo, sozinha? E em qual momento a sua identidade ela começou a ser perdida? Já é um passo para esse resgate. E peça ajuda. Peça ajuda sempre. Nós não precisamos sofrer sozinha.